Olá, meus amigos da USE Regional de Campinas. Nós estamos hoje fazendo uma apresentação das 3 intermunicipais, os 3 órgãos locais que participam desta regional. A primeira intermunicipal a ser apresentada, e que nós contamos aqui com a presença do presidente, o Carlos de Paula, é a Intermunicipal de Campinas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a participação, né, das casas espíritas, como é que elas estão enfrentando, inclusive, esse momento de pandemia. E antes nós vamos só reforçar, né, para os amigos que não conhecem ainda direito a estrutura da USE, a história da USE, nós vamos lembrar que a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, né, fundada em 1947, ela tem como função ser a entidade representativa do movimento espírita do Estado no Conselho Federativo Nacional, que é o órgão máximo em termos de estrutura, que no Brasil nós temos, cada estado tem um órgão que é representante, tem um assento neste conselho, onde se debatem ideias, se formulam programas, campanhas para unir o movimento espírita e desenvolver a divulgação doutrinária. E a USE é a representante oficial do movimento espírita no CFN, no Conselho Federativo Nacional. E ela é estruturada, na sua característica, pelas casas espíritas, diferentemente de outras até entidades federativas. A USE ela é formada pelas casas espíritas, não é uma entidade à parte que filia entidades, outras casas. Ela é formada pelas próprias casas espíritas. Então, por isso que se diz por aí que a USE somos todos nós, porque todos nós participamos de alguma casa espírita, nos reunimos, trabalhamos em rede e caracterizamos essa estrutura, né, pela USE, pelos órgãos que são distribuídos. No estado de São Paulo, nós temos 24 entidades regionais, são as USEs regionais de cada local do estado de São Paulo, e cada uma delas se distribui em pelo menos 3 intermunicipais ou mais, né? No caso de Campinas, nós temos 3 intermunicipais, que é Campinas, Águas de Lindóia e Indaiatuba. E aqui nós temos o presidente da Intermunicipal de Campinas, o Carlos de Paula, que vai contar um pouquinho para a gente de como que está estruturada hoje, né, a USE intermunicipal e quais são os desafios, inclusive, né, quantas casas nós temos, como é que está o trabalho de unificação que nós poderíamos ter nessa região. Carlos, seja bem-vindo a comentar aí como é que está a USE intermunicipal. Agradeço, Marco, pelo convite e pelo trabalho que a Regional vem fazer para divulgar a região aqui, que está acontecendo muita coisa e é importante fazer a divulgação desses eventos para que o público espírita tenha conhecimento que o movimento está em andamento, as atividades estão sendo feitas, as casas são organizadas para tentar se adaptar nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, é muito importante, agradecemos o convite e esse trabalho que está sendo feito. Inclusive, Carlos, a USE Intermunicipal tem uma participação histórica até no movimento paulista, né? Nós temos registros de casas espíritas que foram fundadas no início do século, né? Em Campinas, o Centro Espírita Apóstolo Paulo, que há um registro de funcionamento, e depois outras casas foram surgindo nas décadas seguintes, né? E isso demonstra só que o movimento nunca ficou inativo, desde próximo até quase, né? A chegada do espiritismo no Brasil, e logo em seguida São Paulo, por Campinas, inclusive, já teve o seu movimento destacado. Hoje, como é que está estruturado, Carlos, a intermunicipal? Quantas casas nós temos? Hoje, basicamente, com a reformulação, quando nós assumimos aqui em maio de 2018, porque a USE, como você bem explicou, ela é formada pelas casas espíritas. Então, em cada eleição da USE, as casas precisam apresentar documentação atualizada, tanto o ofício com os representantes, como também o estatuto da casa e a ata da última eleição. Tudo para comprovar que quem está assumindo ou tomando posse no conselho sejam os representantes das casas e daí possa surgir os dirigentes da USE.
Então, em maio de 2018, salvo engano, foram 6 ou 7 casas que apresentaram a documentação necessária para participarem da eleição, embora outras casas estivessem presentes para acompanhar o desenrolar da eleição. Então, de lá para cá, nós conseguimos montar um grupo mais coeso. Hoje somos quase 20 casas formalmente unidas, mas nós temos um grupo de WhatsApp, na verdade, para trocar informações do movimento espírita, e nós estamos tentando levantar informações com reuniões com dirigentes de casa e tudo mais. Hoje nós temos um grupo, na verdade, com 43 grupos e casas. São 5 representantes, na verdade, que nós chamamos de grupos, são aquelas entidades que estavam um pouco afastadas e nós aproximamos da USE, que é a Arte Espírita, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, Associação Médico Espírita Campineira, a Mocidade e a Infância e Família. Então, essas são 5. E, além disso, temos 37 casas da região que participam ativamente e trocam informações. Então, nós temos 43 e de 10 cidades aqui da região, casas de 10 cidades da região que participam nesse grupo para trocar essas informações. Isso é importante destacar. Quando nós dividimos, né, territorialmente os órgãos, cada órgão não é porque tem um nome, né, que ele só se limita àquela cidade, ele pega outros municípios também. Né? No caso de Campinas, né, da Intermunicipal, desses 10 municípios, você poderia citar quais são eles? Pegando aqui, e até foi boa porque tem a USE, a sua indicação, porque existe a USE municipal e existe a USE intermunicipal. Como nós somos intermunicipal, acabamos pegando aqui da região. Isso. Hoje, de casas próximas aqui que trabalham junto com a USE, logicamente Campinas, Olambra, Paulínia, Cosmópolis, Artur Nogueira, Itatiba, Vinhedo, Valinhos, Jaguariúna e Hortolândia. Então, são 43 grupos e casas. Na verdade, eu falei agora há pouco, são 5 grupos, são 38 casas, não 37, 38 casas, com esses 5 grupos, 43 dessas 10 cidades aqui da região. Então, todos trocando essas informações para que a gente possa direcionar e unir o movimento espírita. Excelente. Isso é um bom sinal até porque a USE formalmente no estado inteiro tem cerca de 1.600 centros associados, unidos, né? Mas esses na condição formal, né? Como você comentou bem, aqueles que preenchem o cadastro e se associam, né, formalmente, mas nós temos mais centros, claro, dentro desse ambiente que estão em contato fraterno, inclusive, né? Inclusive trabalhando juntos até, nesse momento que é muito bom para fortalecer o movimento, né? Ô Carlos, só até aproveitando isso, é claro. Importante essa fala porque nós temos quase 20 que são unidos formalmente. Os outros não são, mas o que é mais importante nesse momento é resgatar essa proximidade. Porque tem casas, por exemplo, que entregaram a documentação, são formalmente unidos, mas não estão tão próximos no trabalho. Contudo, há casas que auxiliam, inclusive apoiando financeiramente, mas não querem se unir nesse momento formalmente. Então, elas apoiam o que a USE está fazendo, apoiam as ações financeiramente, mas não entregaram a documentação. Então, pelo trabalho, conseguir se aproximar, o que nesse momento é mais importante. Então, tem aquelas unidas que não são tão próximas e tem as que não são unidas, mas que estão próximas nesse trabalho que está sendo realizado. Parece aquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente tem parentes que não são tão próximos e amigos que são muito mais próximos que os parentes, né? Exatamente. Ok. Ô Carlos, e nesse momento que nós estamos vivenciando, né, de pandemia, né, que existem restrições, inclusive, das atividades da casa espírita, do deslocamento das pessoas, como é que a USE está enfrentando isso? Como é que a USE está colaborando com estas casas em termos de apoio, em termos de incentivo, inclusive, não só para as casas em si, mas até para o movimento espírita local? É até interessante, porque na época, quando, na verdade, houve o decreto, houve a questão da quarentena determinada no estado de São Paulo, foi numa sexta-feira, nós faremos a reunião do Conselho Deliberativo da USE no sábado, isso foi em março. Então, os dirigentes acharam melhor não fazer a reunião, embora a decisão não tivesse sido publicada no Diário Oficial do Estado, mas decidiram não fazer aquela reunião que nós fazemos a cada 2 meses, mas a partir dali, em todos os sábados, começamos a fazer reuniões virtuais. Começamos utilizando o Skype e Voz para uma organização, tentamos uma outra vez depois que acabou não dando, teve essa dificuldade porque não tinha imagem, até que a partir da terceira reunião
um dos integrantes disponibilizou a ferramenta Zoom, então nós conseguimos conversar com os dirigentes em imagem e som. E durante esse período, reuniões semanais, nós conseguimos reunir 26 casas e grupos chegaram a participar dessas reuniões. Então, nós estamos falando de um número bem considerável, quase 26 casas, nessas reuniões semanais. E a partir dali, todo o movimento espírita começou a trabalhar conjuntamente. Decidiu-se a base dessas que participam, todas fecharam as casas na mesma época e todas começaram a participar das reuniões porque não se sabia quando ia voltar, e algumas ações foram propostas. Algumas delas, a ideia de divulgação de pequenos vídeos de até 3 minutos, falando de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Então, 28 capítulos mais a introdução, seriam 29 vídeos de até 3 minutos, que seriam divulgados diariamente. Nesses 29 vídeos, 14 casas espíritas participaram desses vídeos, com seus expositores. Além disso, nós criamos os podcasts de 5 a 7 minutos e também exposições maiores de 20 ou 30 minutos que estariam sendo disponibilizados. Então, começou-se essa ação conjunta, tanto que acabou o Evangelho, e nós iniciamos hoje, em maio, a divulgação do mesmo projeto sobre o Livro dos Espíritos. Mas, mesmo assim, faltava, talvez, eventos para aproximar o movimento espírita. Então, algumas casas que estavam se adaptando para essa questão virtual, elas se organizaram para fazer essa transmissão ao vivo para o movimento espírita. O que decidiu entre as casas? Uma ficaria responsável por terça, que é o Nosso Lar. Quarta seria o Vandir Dias de Aguariúna. Quinta, o Caibar Schutel. Domingo, o Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Então, como esses fariam a divulgação, todo o movimento espírita passou a apoiar e divulgar esses mesmos eventos. Então, outras casas, embora possam fazer, elas não divulgam publicamente nesses dias e horários, porque sabem que o movimento espírita já está apoiando essas ações que são específicas naqueles dias e horários. Excelente. Então, teve uma boa organização do movimento espírita, um apoio dos dirigentes para que isso pudesse acontecer. Então, são esses eventos virtuais, transmissão, podcasts, vídeos curtos e vídeos mais longos que várias casas estão participando de todo esse processo. Excelente. E como que você vê, Carlos, como os dirigentes das casas espíritas estão sentindo o apoio da USE nesse momento? É interessante porque na última reunião, inclusive sábado, nós fizemos uma votação porque todas as reuniões desde maio estão sendo semanais. E foi feita uma votação para verificar, e eu até deixei muito claro, porque nós esperávamos que se terminasse a quarentena agora, dia 11 de maio, pelo programa estadual, a terceira fase seria a volta dos templos religiosos em junho. E como foi estendida a quarentena, agora a gente não tem previsão, porque os dirigentes precisam, não é pensar em reabrir a casa, mas na organização na volta, porque dentre as determinações do governo do estado, as casas vão poder funcionar no máximo com 30% da sua capacidade, ficando distante 2 metros, usando máscara e tudo mais. Então, a gente, embora essas dificuldades, nós fizemos até uma votação se os dirigentes gostariam de passar as reuniões nesses 2 meses, foi semanal, se eles queriam continuar semanal ou quinzenal. Das 15 casas presentes, 90% dos votos foi para continuar as reuniões semanais. Então, os dirigentes estão percebendo a importância da USE e eles sabem que essas informações são passadas para a USE estadual também, para que tenha ou recebam essas ações e tudo mais. Então, os dirigentes estão apoiando e o que é importante, estão vendo o papel da USE nessa união, porque é ela que está participando diretamente de todas as ações, ela que está incentivando, ela que está trazendo os dirigentes para que juntos façam um trabalho literalmente em conjunto, em união. Então, a USE, nesse momento, mais do que em qualquer outro nesse período, está tendo um papel fundamental aí de aproximar esses dirigentes. Tanto das casas menores, quanto das casas maiores e historicamente mais antigas de Campinas. Muito bom. E você percebe, Carlos, que essas ações, a USE, porque até para quem conhece a estrutura da USE sabe que nós trabalhamos em rede, né? Mas para quem não conhece, só para se colocar, existem níveis de atuação, né? Tem a intermunicipal, a regional e tem o que nós chamamos da DE, né? Que seria a diretoria executiva que atende todo o estado. Você tem percebido que a DE está atuando no estado inteiro via a comunicação também, buscando fomentar
uma interação entre as casas para dar apoio, inclusive, nesses momentos de dúvidas, né? Porque muita gente tem dúvida do que vai acontecer, como agir nesse momento. Então, é justamente essas ações que nós fazemos locais é que fazem com que o Estado efetivamente se beneficie com os exemplos, inclusive, né? Esse ano, inclusive, a diretoria executiva estadual criou um grupo de WhatsApp com os dirigentes e presidentes de todas as municipais e intermunicipais do estado. Então, a disseminação dessas informações acaba sendo muito mais rápido, porque se a diretoria estadual pretende divulgar uma informação ou algum ofício, como foi, por exemplo, recentemente para o Supremo Tribunal Federal, no caso contra a interrupção da gravidez, ou seja, com relação a orientações durante o período de pandemia. Então, a facilidade de troca é porque já coloca-se nesse grupo que é estadual e os presidentes das municipais ou intermunicipais já divulgam respectivamente para as suas localidades. Então, essa atuação em conjunto, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, melhorou muito e essa realmente agora de forma organizada. Então, não só as casas estão mais organizadas, como elas estão podendo perceber uma atuação muito mais direta do órgão estadual nessas informações que são repassadas agora. Excelente, até porque a ideia é essa, né? Hoje a tecnologia ajuda também, né, para nós termos essa troca. Ô Carlos, e para a gente já nos caminharmos aqui para o encerramento, que mensagem você acha que seria interessante para o público que está nos vendo hoje, aqueles que estão querendo conhecer um pouco mais a USE, né? Que tipo de aproximação seria interessante destacar para eles de benefício? Na verdade, são duas informações, então, se você permitir aqui. Claro. Primeiro, literalmente agradecer os dirigentes espíritas que estão confiando no trabalho, estão dando abertura para que esse trabalho seja em conjunto. Literalmente, quando você abriu a USE Somos Todos Nós, é isso. A USE é a união das casas espíritas, dos dirigentes, para pensar numa melhor organização para o movimento espírita. E isso está acontecendo. Tanto, como eu disse, daqui para a diretoria estadual, quanto da diretoria estadual para as USEs locais. Então, essa troca está sendo muito mais saudável para uma organização melhor. Mas, além disso, para o público em geral, por essa necessidade, a USE Campinas teve que se adaptar também. Então, ela tinha o Facebook, onde nós divulgávamos informações, e o site. Então, é o facebook.com/usecampinas e o site, usecampinas.com.br. Mas, além disso, nós criamos também um canal no YouTube, youtube.com/usecampinas, que esses vídeos estão todos divulgados lá. E criamos também um grupo no aplicativo Telegram, para o público em geral, porque embora a USE não congregue pessoas físicas, é mais jurídica, nós vimos que muitas pessoas, às vezes, não conheciam, não tinham acesso à divulgação das informações de modo mais completo. Então, nós criamos um grupo no Telegram também, para que aqueles que quisessem pudessem se cadastrar nesse grupo e receber a informação tanto quanto os dirigentes estão recebendo no sentido de eventos. Então, os dirigentes organizam, mas as ações estão sendo divulgadas em todos esses meios também, para que o público possa estar ciente, possa participar e opinar de tudo isso também. Então, é uma união, literalmente, dos órgãos superiores, não é acima, mas de órgãos superiores com as locais, das locais com os superiores, mas também criando uma nova identidade com os dirigentes e o público. Então, está havendo uma troca, mesmo no distanciamento, está havendo uma troca bem saudável entre quem quer participar de tudo isso. Até parece que a gente se fortaleceu mais em alguns aspectos, não é? Como um amigo disse recentemente, nada será como antes. E a união dessas casas, nesse momento, diz muito sobre isso. Então, pode ser que a partir daquela dificuldade que tinha de união antes, daqui para frente passe a ser muito maior. Com certeza. Com certeza. Carlos, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso bate-papo, tá? Eu vou destacar, inclusive, uma fala do Carlos, quando ele disse para aquele que quiser ter mais informações sobre a USE, além dos órgãos locais, né, e mesmo da regional, tem o órgão estadual. Todos têm sites, basta colocar a União das Sociedades Espíritas, né? Tem a do Estado de São Paulo, tem a Regional de Campinas, tem a Intermunicipal de Campinas. No caso, o importante é que busque informações, porque às vezes a gente vê na internet tanta coisa que não tem fonte ou nem credibilidade, né, para
nós identificarmos o que poderia ser útil ou não com relação ao espiritismo, e está aí mais uma situação onde a USE contribui, que é a divulgação de informações sérias, idôneas, sempre pautadas em Allan Kardec, né? A nossa base doutrinária sempre é extremamente relevante, e é isso que nós gostaríamos de destacar. E eu convido a todos para que, além de conhecer um pouco mais a todos nós, que procurem um centro espírita perto da sua casa, né? Verifique se ele é associado ou não à USE, isso também é um segundo ponto, mas o mais importante é entender que nós estamos juntos. Se alguém tem alguma necessidade de conversar ou conhecer, tem um centro espírita perto de você, basta também a USE consegue sinalizar, né, quais são as casas mais próximas, procure o seu órgão local, que ela pode indicar uma casa próxima a você. Carlos, mais uma vez eu agradeço a atenção e ficamos para uma próxima oportunidade, até com uma outra intermunicipal aqui da Regional de Campinas. Nós teremos ou Águas de Lindóia ou Indaiatuba. Muita paz para vocês, muita paz, Carlos. Obrigado mais uma vez a você e a Regional pelo apoio também, Marco. Muito obrigado.